Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar o processo de formação de palavras. Vamos entender como é que isso acontece. Na aula anterior, estudamos sobre discurso direto e indireto livre a partir do gênero crônica e de outros textos narrativos. Na aula de hoje, iremos trabalhar sobre os processos de formação de palavras. Você já parou para pensar em como as palavras são formadas? Se parou, vamos entender um pouquinho hoje. As palavras que compõem o léxico da língua são formadas principalmente por dois processos morfológicos. Derivação, que é a derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. E composição, que eu tenho por justa composição, e aglutinação. Palavras primitivas e derivadas. Antes de mais nada, vale ressaltar dois conceitos importantes para o estudo de formação das palavras. Os vocábulos primitivos são as palavras que originam outras, ou seja, que dão origem a outras palavras. Já as palavras derivadas são palavras que surgem a partir das palavras primitivas. Então, eu tenho as palavras primitivas, que não derivam de nenhuma outra palavra, e eu tenho as palavras derivadas, que vão vir a partir das palavras primitivas. Vamos aos exemplos. Dente, que é uma palavra primitiva. A partir da palavra primitiva, nós podemos ter dentista, que seria a palavra derivada. Mar, palavra primitiva, e marítimo seria a palavra derivada. Os afixos. Além do conceito de palavras primitivas e derivadas, temos os afixos. Eles são morfemas, ou seja, as menores partículas significativas da língua. Juntos a um radical, os afixos formam uma palavra. Por exemplo, pedra, que é a minha palavra primitiva, eu tenho pedreira, que seria a palavra derivada. Nesse exemplo, foi acrescentado o sufixo eira, que aí vocês vão entender prefixo e sufixo. No caso, o sufixo vem depois do radical. Os afixos são classificados de acordo com a sua localização na palavra. Assim, os sufixos vêm depois do radical, por exemplo, folhagem e livraria. E já os prefixos são acrescentados antes do radical, por exemplo, desleal e ilegal. E nós temos ainda, só para um adendo, os próprios afixos, que aí eu tenho a junção do prefixo e do sufixo. Por exemplo, vamos pegar a palavra feliz. Quando eu digo infelizmente, eu tenho aí uma palavra derivada de afixo, porque eu tenho os dois, tanto o prefixo, que é o in, e o sufixo, que é o mente, que constitui a palavra infelizmente, ok? Vamos lá entender um pouquinho de radical e prefixo. Antes de analisar uma palavra e o processo pela qual ela foi formada, faz-se necessário o conhecimento de seu radical e de seus prefixos. Segue abaixo alguns exemplos de radicais e prefixos gregos e latinos, ou seja, as línguas que mais influenciaram o léxico da língua portuguesa. Um adendo, a tabelinha que eu coloquei, que a gente vai ver, ela não está completa, não tem todos. Depois, com mais tempo, vocês podem estar pesquisando para conhecer aí todos os radicais e todos os prefixos, ok? Prefixos e sufixos. Vamos lá. Nós temos alguns exemplos aí de radicais gregos e os prefixos gregos, radicais latinos e prefixos latinos, tá? Acro, que quer dizer alto, elevado, acrobata. E os demais aí. Cada um, se vocês observarem, cada um dos radicais, tanto dos radicais quanto dos prefixos, eles vêm trazendo uma significação. Que aí é quando se forma a palavra, ela vai ter lá o seu significado, ok? O significado denotativo, relembrando as nossas últimas aulas, e aí eu tenho o significado denotativo e o significado conotativo.
tá? O denotativo é aquele que está lá no dicionário e o conotativo é aquele que a gente atribui dependendo do contexto. Uma coisa que é importante vocês lembrarem é que o radical, ele vai ser a parte importante da palavra, é aquela parte que não muda, que eu acrescento o prefixo, eu acrescento o sufixo e ela não tem alteração, por isso chamada de radical. Assim como nos substantivos, nos verbos eu tenho também o radical da palavra, que é aquela parte da nossa palavra que não vai sofrer mudança, que não vai alterar. Vamos continuar aqui no slide. Processos de derivação. Como ocorrem os processos de derivação? Os processos de derivação de palavras ocorrem de 5 maneiras, sempre com o radical e os afixos, sufixo e prefixo. Nós temos a derivação prefixal ou prefixação, vocês podem encontrar esses dois termos, inclusão de prefixo à palavra primitiva. Lembrando que o prefixo é sempre o que vem antes do radical. Por exemplo, infeliz, antebraço, enraizar, refazer. Observem aí que os termos que estão em negritos são os prefixos, que está vindo antes do radical. Derivação sufixal ou sufixação. Inclusão de sufixo à palavra primitiva. No caso do sufixo é o que vem depois do radical. Nós temos aí felicidade, beleza, estudante. Então, o que está em negrito são os meus sufixos que foram incluídos após o radical. E aí nós temos a derivação parasintética ou parasintese, que seria a inclusão de um prefixo e de um sufixo à palavra primitiva de forma simultânea. Só que o que acontece? Nesse caso aí, da derivação parasintética, se eu retiro ou o sufixo ou o meu prefixo, a palavra ela perde o sentido. Diferente de uma derivação afixal, que eu coloco prefixo e sufixo, se eu tirar um dos dois, continua com o mesmo sentido. Nós temos aí entardecer, emagrecer, engaiolar. Derivação regressiva. Redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Por exemplo, beijar, beijo, debater, debate, perder, perda. Observem que nesse caso foi retirado a desinência dos verbos, que eu tenho aí o verbo beijar, debater e perder. Ao final foi tirado ou foi modificado a desinência, que é a parte finalzinha lá do meu verbo. Nós temos ainda a derivação imprópria. Ocorre a mudança de classe gramatical da palavra. Por exemplo, o jantar estava muito bom. Jantar é um verbo. Só que no caso do nosso exemplo, o fato de eu colocar um artigo antes, ocorre o processo de substantivação. Ele deixou de ser um verbo e passou a ser um substantivo. Observe que no exemplo seguinte, fui jantar ontem à noite com o Luiz. Eu tenho o verbo. É a mesma palavra, mas dentro de um contexto, ela ganha uma outra significação morfológica, tá? Então, aí eu tenho o que nós chamamos de derivação imprópria, porque naturalmente a classe gramatical dela é uma, mas dentro do contexto ela ganha uma outra significação. Ela vai pertencer, digamos assim, a uma outra classe gramatical. Passemos para a próxima. Processos de composição. Os processos de composição de palavras envolvem mais de 2 radicais de palavras, sendo classificados em justaposição. Na união de 2 termos, os radicais não sofrem qualquer alteração em sua estrutura, permanecem intactos. Surdo, mudo, guarda-chuva, abre latas. Observem que eu tenho 2 radicais que se juntaram para formar uma palavra, mas nenhum deles sofreu modificação ou perdeu algum elemento. Já o processo de composição por aglutinação, na união dos termos, pelo menos um dos radicais sofre alteração em sua estrutura. Por exemplo, planalto, que seria a junção de plano mais alto, assim como vinagre, que é a junção de vinho e acre, e dentre outros exemplos.
Neologismo. O neologismo é o processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir algumas lacunas de significação. Podemos citar como exemplo a palavra internetes, que se refere à linguagem da internet, ou outras palavras que são criadas. Tem um autor que ele utiliza muito neologismo, que é Mia Couto. Apesar do nome, gente, não é uma mulher, é um homem. Então, se vocês buscarem as obras, ler os poemas, ele cria muito palavras, ele cria novas palavras, ele utiliza muito neologismo. Nós temos também o hibridismo. O hibridismo também é um processo de formação de palavras. Esses termos são formados com elementos de idiomas diferentes. Por exemplo, sociologia, do latim sócio e do grego logia. Então, aí seria uma junção de dois idiomas diferentes para formar uma única palavra. Vamos exercitar rapidinho. As palavras esquartejar, desculpa e irreconhecível foram formadas respectivamente pelo processo de. A alternativa correta seria a letra D, para sintese, derivação regressiva e prefixação. Esquartejar é para sintese porque é formada pelo prefixo es e pelo sufixo ejar ao mesmo tempo. Então, esquartejar. Desculpa é derivação regressiva porque é formada com a retirada de uma parte da palavra primitiva, neste caso a letra R do verbo desculpar, que seria a minha desinência. Irreconhecível é prefixação porque é formado pelo prefixo ir mais reconhecível. E aí, para não esquecer a formação de palavras, nós temos o radical, vogal temática, justaposição, aglutinação, hibridismo, neologismo, e aí as derivações prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria, e os afixos. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações. Beijos da Barbie!